Fala comigo! Fala comigo! Fala comigo! Fala comigo! Galera, a entrevista de hoje foi com um amigo meu, Joanísio Neto, investigador de polícia civil, certo? Lembrando mais uma vez que eu tenho que avisar todas as vezes que, devido à distância das entrevistas que são gravadas remotamente, nós às vezes temos problema de conexão e tudo mais, e às vezes o vídeo não fica tão legal porque a gente preza mais pelo áudio para tentar jogar um áudio legal nos podcasts. Mas o que importa é que a gente traz informação para vocês. É nóis, só vem. Galera, hoje eu tô aqui com o Joanísio Neto, amigo meu de longas datas. E aí, meu parceiro, como é que você tá, velho? Tô bem, graças a Deus. Maravilha. Longe de casa, mas bem. Bichão, eu queria primeiro agradecer aí o seu tempo disponível, porque ultimamente, bicho, tá foda conseguir tempo da galera, né? Apesar da pandemia, mas como geralmente eu tô entrevistando agentes públicos, né? A galera não para. Teve uns amigos meus lá da Federal que eu tive que entrevistar os caras no meio do trabalho. E graças a Deus os caras... Então, obrigado aí pelo seu tempo, viu, meu irmão? Nada, por isso não. Netão, aí tu é formado em Direito, né? Isso. Tu se formou com quantos anos? Na verdade, eu me formei em 2015, né? Eu deveria ter me formado em 2012. Eu entrei na faculdade em 2006.2, eu deveria ter me formado em 2012.2. Só que aí, como eu estava no exército Tu era e do Exército, é mesmo. como eu estava no exército, eu não ia poder advogar. Eu já tinha passado na OAB, já estava aprovado, mas eu não tinha feito o estágio probatório. Aliás, as horas, né, que a Estácio tem um monte de hora que tinha que cumprir e não tinha como conciliar com o trabalho. Então, eu colei grau em 2015, quando eu terminei, porque aí faltava eu pagar as horas, aí eu paguei as horas em um mês e colei grau. Mas eu terminei a grade curricular lá no final de 2012. E quantos anos tu tinha nessa época? Era aí que eu sou um pouquinho ruim com. Eu sou ruim com data, mas eu entrei na faculdade com. Eu sou de 88, né? Então, 2015. Ou 2010. Não, eu tinha 25 anos. Quando vinte e se cinco formou? anos. Quando eu me formei de fato. Aí tu já saiu, já foi trabalhar, tu atuava na área penal, né? Era. Na verdade, eu já tinha contato, né, com direito criminal desde sempre. Mesmo enquanto eu estava no exército, eu já produzia as peças do escritório, porque o escritório lá do meu pai é grande e eu acabava tendo contato, né? Então fui desenvolvendo uma empatia natural com o direito criminal, muito mais para ajudar e criando uma antipatia, inclusive, com as outras áreas do direito. Demorou muito para eu poder aceitar. Eu tenho uma figura em casa que é desse jeito. É natural. E aí tu conseguiu advogar por quantos anos ainda? Então, eu não tinha nem interesse ainda de advogar. Eu fui advogar exatamente em 2015, quando meu pai teve uma depressão, e aí precisava que alguém tomasse conta do escritório. Então, quando eu dei baixa do exército, eu ainda tinha mais um ano para ficar, e eu pretendia ficar, tinha assinado a renovação, mas aí meu pai adoeceu e eu decidi ir assumir lá. Então, eu fiquei de 2015 até o meio do ano passado, né? 4 anos e pouco ainda advogando de fato, né, com a OAB. E aí foi quando você passou para agente de polícia civil. Pois é, essa história de concurso público para mim na verdade eu tinha passado aqui em 2017. Eu assumi aqui na segunda turma. Se eu tivesse sido, eu era o da vez aqui na próxima turma. Se eu tivesse sido chamado na primeira turma, eu não teria vindo para cá. Pra cá, pra onde, amigo? Você tá lotado aonde? Me diga aí. Tô pertinho de casa, tô no Amapá. Pertinho de Maceió, eu tô. Amapá, né, bicho? Amapá, bicho. Mas assim, foi uma situação que me realizou. Eu falo porque, como eu entrei no serviço público muito cedo, né? Fui pro exército muito cedo, Hum. eu achava que
eu tinha a sensação de que eu não ia mais aguentar a rotina, porque o Exército, sobretudo no Nordeste, tem uma peculiaridade muito grande, que é a rotina, é a mesma coisa todos Todo os dia. anos. A minha função era a formação de soldado, então eu começava, virava o ano sabendo o que era que eu ia fazer O ano inteiro. o ano inteiro. Então aquela rotina estava me matando já, já não. Então, por exemplo, eu fiz em 2015, eu fiz o concurso da Polícia Civil de Alagoas. Sim. Aí eu passei e não quis. Eu abandonei no TAF, passei na prova e abandonei no TAF, Na porque época foi pra gente também. a gente também. E Uhum. assim, sem estudar, na verdade foi exatamente no. Eu tinha feito, fazia pouco tempo que eu tinha feito a prova da OAB. E não é que eu não estudei, é que eu não estava estudando para o concurso. Só que em Sim. Alagoas, aquele concurso só caiu direito, tanto para a gente quanto para delegado. E aí eu tinha acabado de estudar para fazer o AB e fiz e passei. Só que aí eu ganhava mais de 5 mil e o salário na época era 3 mil e pouco. Eu não tinha um pinto para dar de comer. Eu digo, não, eu não estudei para esse, eu vou estudar, vou passar em outro. Um dia quando eu quiser. Eu não tinha essa perspectiva, eu não queria. Meu Uhum. pai, meu pai vivia muito bem na advocacia, então minha meta era advogar, nunca foi concurso. Só que aí veio a família, veio tudo, e aí eu comecei a querer mais paz do que recurso financeiro. Tanto é que para vir para cá, eu abri mão de rendimento financeiro. Hoje eu tenho um salário fixo aqui, É, mas eu até porque ganhava. teve a mudança, né? Você sair de um estado para outro e tal. Isso É, é uma coisa até que quem faz concurso tem que estar preparado para isso ou não, né? Tipo assim, o cara às vezes quer, o sonho dele é ser polícia. Então, meu amigo, você vai ter que viajar para fazer prova em outro lugar, vai ter que abdicar de família, de salário, do emprego que você tem hoje para poder viver o seu sonho, né? Se for o seu sonho, óbvio. Porque às vezes o pois cara, é, vou fazer porque eu quero. Aí não tem essa força de vontade toda, né? pois é. Meu amigo, agora falando sobre essa preparação aí do concurso, como é que era a tua rotina de estudo? Léo, é como eu tô te falando. Esse concurso que eu assumi aqui, eu não posso falar esse aqui também. Eu não posso nem falar que foi uma preparação muito longa. Agora, quando eu assumi aqui, eu estava aprovado em 3 concursos lá no Nordeste. Estou, inclusive, para ser chamado em um lá nos concursos de Polícia Militar. O que acontece? Eu sou um cara que eu não tenho uma disciplina muito grande de, de estudar sem ter edital aberto. Então, me conhecendo, e eu acho que o principal é a gente conhecer as nossas dificuldades. Então, me conhecendo, e como concurso para a área de segurança pública costuma abrir bastante, então o que foi que eu fiz? Eu escolhi uma série de concursos que estavam na mesma área, que tinham, e montei um calendário dos concursos que estavam para abrir. Então, eu dava continuidade sempre pulando de um concurso Pro outro, para mas com outro, edital parecido, né? sempre com edital parecido. Então, entre aspas, eu estava estudando no escuro, mas, mas tinha, na verdade, uma área definida, específica, E né? era Aí área eu, policial, no caso. exatamente. Aí algumas matérias eu comecei é natural. Algumas matérias a gente começa a gabaritar, administrativo, constitucional, que são a base para a área de segurança pública. É muito difícil você ter um concurso que não tenha isso. E aí, de um concurso para o outro, eu passava a dedicar mais tempo para aquelas matérias que eram diferentes. Uhum. Né? Agora, sim, o que é que eu percebo? É que com esse método de estudo, a gente alcança um nível para esses concursos de muita vaga. Hoje eu já passo para estudar eu já estudo para outros concursos e aí a metodologia de estudo que eu tenho usado é outra, não dá mais para ficar só Só desse esperando jeito. edital, né? Só esperando edital, né? Quando você passa para um concurso mais concorrido, como hoje eu estudo para delegado de polícia, o nível é um pouco mais alto, você não pode mais errar tantas questões, então Verdade. você tem que ter um foco maior. É, se você tivesse assim, qual o segredo que você usou? Não que exista um segredo, mas que você Certo. achou que foi a chave para você chegar na prova e conseguir passar. Primeiro, como é um concurso como esses concursos que eu tenho feito são concursos que a parte objetiva é o que pesa muito mais, primeiro, fazer questões, sempre, muitas questões, e não tentar enxergar cabelo em ovo. Às vezes a gente acaba
se perdendo, e eu tenho um colega que estuda comigo, não sei se posso nem falar o nome dele, mas o Caio estudava comigo e ele sempre acontecia isso. A gente fez várias provas juntos, DF, a gente fez algumas provas juntos, e toda vez ele estudava tanto que ele colocava mais assunto do que o que a questão pedia. Ele fazia a questão certa. Uma questão simples, o cara já estudou tanto que... É aquela Ele, coisa que eu falo para quem pergunta às vezes. O cara quer estudar para, vamos dizer, agente de polícia, mas o cara pega a prova de juiz para fazer. Não tem como, meu amigo. Você vai acontecer isso. Às vezes a pergunta é tão simples, mas você tá tão aprofundado naquela matéria que acaba viajando na parada, né? e outra coisa muito importante que eu sempre tive comigo e funciona é a regra do jogo. É entender quem é a banca, entender qual é a metodologia da banca. Pois é, isso eu aplico desde o Exército. Que a gente, quando eu fiz o curso de formação para oficial lá, eu só estudava para cada prova 2 dias. E de 13 provas eu tirei a maior nota em 11 ao longo de um ano, de toda a turma. E eu não era mais inteligente do que ninguém. Eu só entendi a regra do jogo. Exatamente. Eu fui lá, foi o que eu fiz. Logo no começo, eu fui entender como era que no caso, os instrutores, né, que aí se assemelha à banca, eles perguntavam. Então eu estudava de acordo com a forma que eles perguntavam, porque conteúdo a gente tem de monte. A banca não tá aí para medir a inteligência de ninguém. De ninguém, meu irmão. É só para selecionar, no caso, né? Ele só pra... precisa ser. Tem que Ele vai se selecionar de apegar em alguma alguma forma. coisa. E ele vai se apegar em alguma coisa. Porque no Brasil existe essa lei que você não pode ir para um serviço público sem fazer uma prova. Porque se não fosse isso, você ia ter muito mais gente boa trabalhando, ou não, né? Mas assim, a realidade do Brasil é essa. Você estuda, não é que você passou em primeiro ou em último, que você é menos inteligente do que o cara que tá, ou mais inteligente do que o cara que tá próximo ali. Mas tem que fazer alguma forma de selecionar, né? E a tua prova foi de que banca? FCC. Aqui foi FCC. Múltipla escolha. Múltipla escolha. A prova foi boa. Eu fiz aqui agente e delegado. Fala-se por uma boca só que a prova de agente foi mais complicada do que a prova de delegado. Mas como aqui é por área, a gente, por exemplo, a nota que eu tirei na minha área, eu seria o primeiro de outra área, entendeu? Teve muito isso. Mas assim, a banca aqui foi FCC. Embora eu já tivesse fiz IADES lá, fui aprovado também. Foi o maior baque que eu tive, foi a redação do DF na prova de soldado PMDF. Que eu queria muito essa prova, porque lá aproveita o tempo de serviço do Exército para tudo. Aposentadoria, inclusive. Para todos os fins, inclusive para promoção. Oh, salário inicial para mais 6 mil, lá é. E aí eu passei na prova, achei que tinha feito uma redação e tomei fumo na redação. Eu digo que desaprendi a escrever agora. mas aí, assim, reconfortou que nessa prova aí teve muita treta. Até hoje tá rolando treta aí, o Ministério Público mandaram recorrer essa prova 2 vezes já. Bicho, eu acho assim, quando você sai do mundinho CESP e FCC, sempre vai ter treta. Não sei por quê. Você vai com Consulplan, IADES, umas bancas que a gente, às vezes tem banca que só faz concurso local, coisa que a gente nem conhece. Você vai lá em Sergipe, tem uma banca que só faz concurso para você, mesmo, vai ter bronca. A FCC geralmente ela faz prova múltipla escolha, né? É uma prova muito decoreba. Não sei se você concorda comigo. É verdade. O CESP já é mais para você pensar um pouco, mas o FCC... Aí o que você estava falando, sabe, conhecer a banca, pra você saber, meu amigo, se é um histórico do cargo que eu quero é FCC, se prepare fazendo questões da FCC. Não dá para você estar separando de outro jeito, né? Até porque a CESP principalmente, né? A CESP tem todo um jeito CESP de ser, né? Exatamente. Até algumas respostas que para uma banca é uma coisa, para a CESP é outra. É até uma súmula CESP, né? CESP é... E aí tu fez a prova, aí veio o teste físico. Qual a importância, meu irmão, que você me diz assim, que eu já entrevistei o pessoal da Federal também, e a gente falou sobre teste físico. Porque muita gente estuda a prova de polícia e não se prepara. E aí o cara faz uma prova teórica perfeita, faz uma redação, passa em primeiro lugar, chega no físico, o cara não faz nada. Então como é que foi essa parte física? Bom, na verdade, o físico, eu vou falar daqui, tá? Assim, eu sempre
Aliás, eu fiz Sergipe um pouco antes de vir para cá. Eu não senti muita dificuldade, porque eu já vinha treinando, porque eu tinha Sim. feito o TAF de Sergipe fazia pouco tempo. Mas, inclusive, de amigos que eu tenho, que é uma coisa que eu digo, não dá para deixar de mão a preparação física durante o período que você está estudando. Inclusive, estar treinando ajuda na Ah, o preparação, cérebro, exatamente. né, diminui a ansiedade, isso ajuda bastante. E eu sofri aqui por causa eu tinha uma lesão, né? Eu sofri para fazer o teste porque eu estava com a lesão na perna. E aí os últimos 15 dias eu não fazia mais nada. E no dia, me poupei, fiz o tratamento e fiz a prova. Mas, e foi uma coisa que eu disse para mim, eu disse, nunca mais na minha vida eu vou sofrer para um teste físico, porque eu vi lá em Sergipe amigos, pessoal muito bem preparado, chegar no físico e perder. Né? Tem a questão do dia. Não adianta, por exemplo, É, você tem um teste físico que é para fazer 3 barras. Você não pode se limitar a dizer, ah, não, quando eu fizer 3 barras tá bom. eu vou parar. Você, você tem que treinar passando, porque tem o dia, às vezes o seu nervosismo vai atrapalhar também. É, tanto, eu acho que acontece os dois lados. O cara, às vezes, ele não tá tão bem treinado, mas no dia a adrenalina tá tão forte, o cara acaba fazendo. E tem outro lado, o cara tá bem treinado e acaba que o cara... Isso também é importante. O cara, no dia antes do TAF, o cara comeu o que não devia, sei lá, foi beber alguma coisa. Chega no dia do TAF, o cara tava preparado, mas o cara não consegue fazer. Passando mal ou cansado, de alguma forma assim. Pois é, eu vi muita gente boa perder. Olha, esse meu amigo, você vê, o Caio, ele perdeu no TAF de Brasília, cara. Tipo assim, era um cara referência. Ele, dentro dos 7 anos que a gente se viu junto, o cara é formado em educação física. É, e a gente, enquanto eu tava treinando, antes de fazer a prova, a gente, pô, se falando e tal. E ele tá treinando, ele, pô, tô mais ou menos, os bichos, vamos treinar. E para esse staff de Brasília, eu comecei a treinar depois dele, eu tava muito mais pesado do que ele, mas aí eu levei em consideração que eu precisava correr atrás e fechei a boca, paguei funcional, não foi perdido para mim, no caso, pagar um acompanhamento, porque eu sabia que eu ia precisar lá na frente e não deu outro. Ele tá Quando até hoje aí. o da justiça que eu passei, eu também contratei um personal. Bicho. Achei de extrema importância. Ele tá até Porque hoje tentando brigar, porque o examinador, no caso dele, eu não vou nem usar o termo aqui na gravação, mas ele foi é, sacando o examinador com ele, porque ele perdeu na barra. Só que o examinador disse que ele estendeu o pescoço, por isso não contou. Ele tinha que fazer 6 barras, ele fez 5 no padrão, a sexta ele passou 4 vezes, só que ele passava até aqui e o examinador dizia não que contava, né? tinha hiperextensão do pescoço, que não tá no edital. No edital não tem dizendo isso. E não estava filmado, não, esse teste? Tá filmado, mas aí tá rolando a treta aí, porque disse que o examinador falou na hora. Sim, ele falou na hora, mas não tava no. Mas é isso que serve de lição. O cara, poxa, se preparou, fez uma prova excelente, tirou 9,9 não sei quanto nessa tal redação que eu me estrepei, quer dizer, o cara tava bem pra caramba e tomou uma rasteira em algo que ele achava que por ele ter um histórico bom físico, ele não precisava O se histórico de esforçar tanto. atleta, né? Ele não precisava treinar tanto, é o tal do histórico de atleta, né? É, Pois é, não dá não para se descuidar do TAF, não. aí depois vem aquela parte toda de psicotécnico, de exame médico e tal. Aí chega o curso de formação. Como é que foi o curso de formação aí do Amapá? Cara, eu não sei, porque eu vim de uma formação militar. Então, eu costumo dizer, o curso, para mim, foi tranquilo. Porque, do ponto de vista, assim, que eu imaginava mais rigor na formação. A parte intelectual a gente aprende muito, até porque a gente tem que tá preparado para o dia a dia. Mas, em termos da parte física em si do curso aqui, eu achei muito tranquilo. Não sei dizer, não sei a impressão que outros colegas tiveram, porque quer queira, quer não, eu já vinha num tempo, né? Mas, agora a parte intelectual é importante, porque a gente vai, agora, e principalmente a gente está assumindo função de segurança pública, né? Então a gente lida com a vida das pessoas, a gente hoje está sujeito a uma lei de abuso de autoridade com interpretações as mais diversas possíveis, e o dia a dia é complicado, a realidade de efetivo é muito diferente do que as pessoas comentam, do que as pessoas que não estão dentro
sabe? Então, assim, para a gente, o curso de formação aqui na Amapá foi muito mais. A gente estava muito mais focado na questão do absorver o conhecimento para prestar um bom serviço, do que a gente não teve tanto sofrimento aqui com a parte física. Tá? Talvez por causa da peculiaridade de ser polícia civil, não ser uma polícia militar, mas a gente não teve tanto sofrimento. Foi um curso de 90 dias. Eu ia perguntar isso, 90 É, dias. 90 dias. Tem algumas polícias aí que o curso é bem menor. Eu estava lendo o edital de escrivão da PCDF. Está previsto 30 dias de curso só. Ixi, 30 dias de curso da PCDF, que tá para ter a prova agora aí, para amigo, escrivão. sua opinião pessoal. Você já tinha formação no Exército e tudo mais, então você já era um cara, querendo ou não, preparado para assumir uma função dessa, só precisava de uma peculiaridade para você se direcionar para a Polícia Civil. Você acha que 90 dias é suficiente para transformar uma pessoa que nunca teve contato em polícia? Não, absolutamente, não é. Para você ter uma ideia, nós tivemos aqui um grande reforço, na verdade. A gente terminou o curso, a turma pediu mais aulas e uma equipe de elite da polícia daqui, que eles formaram durante uns anos o grupamento especial, só que aí não era por lei, né? Tem uma nova lei e criou-se esse ano, inclusive, um novo grupamento especial. Mas foi esse pessoal que representava o AD. Eles foram passar conosco mais uma semana no curso, só lidando principalmente com a parte operacional. Parte tática, no caso. Porque não deu tempo. Não deu tempo do pessoal. Você terminava o curso, mesmo com 90 dias, você via muita insegurança. Né? E essa insegurança na rua, ela complica. Complica demais. Porque você sendo polícia, está com uma equipe que tem alguém seguro, meu irmão, todo mundo pode ir pro saco, né? Pois é. Eu já tive situação, com pouco tempo que a gente está na atividade, eu já tive situação de precisar entrar numa casa atrás de um produto de furto, o cara me despeitar e eu não ter como me defender da ousadia do cara, porque eu não tinha segurança no meu companheiro. No parceiro, né? É muito complicado isso aí, velho. Meu amigo, o dia a dia do policial civil, a gente tem que falar assim, quando eu falo do dia a dia, talvez uma pessoa que é policial civil em um estado vai ser diferente do teu, que vai ser diferente do outro que está no interior, que vai ser diferente, enfim. Mas o teu dia a dia aí no Amapá, quais são as possibilidades que um agente de polícia civil tem? Por exemplo, o cara, eu só sou operacional, eu tenho que ir para frente, eu tenho que ir para a guerra, digamos assim. Aí o cara, não, eu gosto mais da investigação de inteligência e tudo mais. Quais são as possibilidades que você teria de trabalhar aí? Pois a Polícia Civil ela é muito eclética. Inclusive, eu tinha uma visão diferente, porque tem algumas polícias por aí que você tem que ser bacharel em Direito, né? Isso. Aqui não é qualquer formação de nível superior, e hoje eu entendo que sim, ela tem que ser o mais eclético possível, porque a Polícia Civil ela tem espaço para todo mundo e ela precisa de todo mundo dentro do seu perfil. Desde o perfil operacional, quanto quem não tem, eu tenho colegas que não têm o perfil operacional, mas exercem um papel fundamental na parte de investigação, na parte de produção. Aqui, como a gente tá na área de floresta amazônica, a parte de ambiental, que a gente não vê tanto lá no Nordeste, você não vê tanta preocupação com os crimes ambientais. Uhum. Aqui tem, entendeu? Aqui tem muita coisa, a gente vê todos os dias apreensões da PRF de crime ambiental, e precisa as pessoas que têm vocação para a área ambiental ter o conhecimento mínimo. Exatamente. Porque você que não tem, você vai aprender, você vai fazer, mas você não vai fazer com a mesma propriedade do que alguém que estudou 4, 5 anos para conhecer daquela área ali. Né? Ali já é região de floresta amazônica, né, e tudo mais. Pois é, então em termos de trabalho, é aquela história, como qualquer serviço público, se você quiser ser um bom servidor público, que a minha premissa é essa, para mim, eu digo que eu sou feliz do que eu estou fazendo, como eu disse no início, eu abri mão da parte financeira e de estar próximo da família, mas porque também tornou-se um sonho para mim, a advocacia no finalzinho lá já estava começando a... sendo saco, né, menino? Já tinha aquele dilema moral de você fazer aquilo que você sentia que tinha vocação, mas no fundo... Não compensa.
doía, né? Não compensava em algumas situações. É, Então, assim, se você quiser ser um bom profissional, tem espaço para todo mundo. A Polícia Civil, eu digo, ela tem, você é o cara da rua, você pode fazer o ostensivo, não, né? É função primordial da Polícia Militar, mas você faz se você quiser. É, você tem a parte operacional, você consegue, a gente, poxa, interior a gente, sou do interior, não estou na capital ainda, e lá a gente é uma clínica geral, né? A gente faz de é tudo, tudo. tudo, desde o passarinho e o macaco que a gente prende lá na casa, ao tráfico de drogas, né? E faz também trabalho do escrivão, do perito, muitas vezes do delegado. Não Não, precisa rapaz, falar. Não eu não precisa vou falar falar. isso, eu não vou falar isso. Eu tô falando. Você não precisa falar. Não, mas acontece assim, a gente tem, quando a equipe é boa, a gente se ajuda, né? Mas acontece que a gente faz sim, a gente faz, a gente acompanha a função do escrivão, às vezes também tem escrivão que vai conosco para a rua. Na nossa delegacia tem um escrivão que fez o curso de operação especial e adora estar na rua, que a gente brinca que ele marcou o quadradinho errado na hora que ele fez o concurso. Pra fazer o Ele ia concurso, marcar a marcou errado. gente, marcou o escrivão, ele marcou É errado. porque para escrivão, na minha opinião pessoal, a concorrência é menor. Aí o bicho não foi besta, não. Foi lá, fez para poder passar. Pode ser que seja isso, mas a gente faz tudo um pouco, cara. Faz tudo. Véi, aí você tá aí com você, sua esposa e 2 filhas, né? O Isso. salário da polícia tem condições de segurar a onda? Só pra galera ter, não precisa dizer quanto nem nada, porque Não. muitas vezes eu falo isso. Às vezes você vê um salário no edital e não tem nada a ver com o salário real. Por exemplo, o cara que tá trabalhando, o cara vai ganhar diária, adicional noturno, auxílio isso, auxílio aquilo. Então, às vezes a galera deixa de fazer uma determinada prova porque tá vendo um salário baixo no edital. Mas o edital só mostra o salário base. Não é isso? É. Então, dá para segurar a onda numa família com 4 pessoas se for só com o teu salário? Cara, eu vou ser sincero. Sem falar Amapá, mas sem falar, aliás, o salário daqui, eu também não tem problema. É 5 pau. Mas não dá. Aqui não dá, tá? Eu vivo porque minha esposa trabalha, tenho as meninas. Então, tem a questão de qual é o teu planejamento, né? Quando eu falo que não dá, eu tô falando pro meu planejamento. Eu tenho uma criança que já tem uma idade escolar, né, de 7 anos, então eu procuro uma escola melhor. Não é que não dá para você viver, você vive. Eu, com meu salário hoje, eu vivo bem, moro numa casa relativamente boa, mas porque eu tenho meio para um fim. Eu vim para ter mais tempo para estudo. Eu tenho uma condição de estudo. Então, na verdade, é um investimento. Agora, não dá para você viver de luxo. Sim. Mas não me falta nada, né? Não me falta nada. Como é um estado pequeno, né, relativamente novo, você também não tem esses gastos exorbitantes, não tem o que você gastar aqui. Então, como é o meu para um fim, eu vivo tranquilo, tá? Mas não dá do ponto de vista de ser o ponto final. Certo. Agora, por conta de uma defasagem também que existe. A gente tinha uma perspectiva aqui de aumentar para ia ter um aumento considerável, ia se equiparar, tem um projeto já para ser aprovado, tá para equiparar ou parar, mas não saiu por conta da pandemia e a gente não tem a menor perspectiva de que saia agora mais, né? Mas assim, é muito essa questão de dar, eu vou até refazer minha resposta, não é que não dá, depende do que é que tu tem como objetivo. Uhum. Né? Como eu tenho um objetivo do meio para um fim, de viver tranquilo, eu vivo em paz, as contas estão pagas e acaba também que minha esposa se inseriu fácil. Não é difícil também aqui, falando da Amapá também, de se inserir no mercado do trabalho, quem quer, não é difícil. Mas eu vivo bem. O serviço público tem essa vantagem, a questão de você poder se planejar. A gente se planeja. Eu mal entrei, eu já sei quando é minhas férias, então a gente se planeja, eu vivo bem, não tenho que reclamar, não. Meu amigo, agora o cara que entra na polícia, ele também tem que ter muito da vocação, né? Porque às vezes o cara só faz o concurso porque o pai banca o cara estudar, o cara entra pra polícia e chega lá, não dá. Inclusive, tem situações que acontecem, como por exemplo, eu soube que já teve prisões aí só porque um cara tava com o cabelo pintado. Pois essa história cara. aí. Pois é, cara. Assim, é o que a gente chama de tirocínio policial, né?
Quando a gente gosta, às vezes a gente não entende, né? Fala, não, fulano foi abordado porque isso, porque aquilo não é. É o trejeito, isso é o tirocínio mesmo, não tem a ver com cor, não. Mas esse cara foi muito... Tinha um cara que tava com mandado de prisão em aberto, tinha um tempo já, antes de eu chegar na DP, e a gente fez uma revisão de quem tava com mandado de prisão em aberto, e a gente procurava esse cara e não achava. Um dia a gente saiu pra... E a gente tem muito isso aqui, como é interior, o delegado diz, ó, se não tem nada pra fazer, vai pra rua procurar problema que tem. Então não fica aí sem fazer nada. Aí, bora, foi literalmente assim, vamos procurar problema, vamos procurar problema. E a gente foi fazer a ronda, né? Na verdade, a gente foi fazer a atividade de investigação. E aí, nessas andanças, aí, um colega olhou pro lado e fez, opa, aquele bicho tá parecendo pica-pau, pintou o cabelo ali. Vamos abordar esse bicho. Rapaz, quando a gente abordou o cara, Era o procurado. Era o dito cujo. E ele tava com o mandado em aberto e tinha pintado o cabelo naquela tarde. O cabelo ainda tava o resto da tinta aqui. E se ele não Denunciado pela cor do cabelo. E qual era o crime? Qual era o crime? Homicídio, era um duplo homicídio. Ele tinha matado 2 pessoas no interior do estado aqui e acabou preso por causa da cor do cabelo. Isso aí foi engraçado, porque acabou preso pela cor do cabelo. Velhinho, então me diga aí só um último incentivo para quem está estudando. O que você tem para falar para quem está estudando? Às vezes aquele cara que está estudando já tem um tempão, mas não se encontrou. O que você tem para dizer para a gente finalizar? Cara, primeira coisa, não pode parecer lugar comum, mas é uma verdade, né? Concurso é até passar. Concurso também é o teu dia. Então não adianta também você achar que... só abrindo um parênteses, eu fiz um concurso pouco antes de vir para cá, por conta dessa questão do teu dia, para falar, que foi o concurso de juiz leigo, lá em Alagoas, no TJ. Eu fiz despretensioso, eu já tava para vir para cá, né? Mas eu fiz a prova. Quando eu saí da prova, que a gente desce no corredor, tinha uma galera. Porque a prova tá muito fácil, que não sei o que, a prova tá muito fácil. E eu olhando e eu descendo, né? Perturbado. Eu disse, meu Deus, como assim? Tá fácil? Então eu me estrepei nessa prova, porque eu não achei essa prova fácil. Eu respondi a prova inteira, mas eu não achei a prova fácil. E eu saí daquilo ali comigo. Eu disse, pô, eu tô muito mal. Eu tenho que voltar para estudar. Eu tô muito mal. E, lendo, saiu a resposta. Passei dentro do número de vaga. Então, essa perspectiva do que é fácil e do que é difícil, ela vai variar de uma pessoa para outra. Também não adianta você ficar achando que tem que estar preparado para fazer prova, porque você não vai se sentir preparado nunca. Você não vai se sentir preparado nunca. Você sempre vai achar que pode mais, que podia ter feito, ter se preparado melhor, e acaba que a verdade não é essa. Eu posso dizer, eu não passei em tantos, mas eu fiz um bocado de prova. E toda vez que eu fazia prova, eu ficava frustrado, porque eu ia fazer despretensioso alguma prova que eu achava que eu não tinha estudado o suficiente, chegava lá, faltava uma questão, 2 questões, e eu tava vendo que eu tava fazendo prova no mesmo nível de uma galera que vinha estudando. Então isso depende muito de como você está estudando. Às vezes a pessoa, esse negócio de tempo de estudo, isso varia de pessoa para pessoa. Eu já tive a oportunidade de estudar 3 horas por dia, estudar 8 horas por dia e chegar à conclusão que eu rendia mais nas 3 do que nas 8. Qualidade não é quantidade, né, velho? É verdade. Então, e aí é um método pessoal, a questão das questões, de como eu dividia essas questões por dia, me ajudava a perceber como eu estava, né? Como é que eu ajudo até hoje, porque eu não parei de estudar. Mas como é que eu estou? Estou bem? Estou mal em determinada matéria? Então, não dá para abrir mão das questões, e sobretudo as questões da banca que você vai fazer, para entender como é que os caras estão fazendo as questões. O resto vai sair e não desista, cara. Quem gosta quem quer uma estabilidade, quem quer se programar, não desista. Concurso público vale a pena. Quem disser o contrário é porque não se encontrou, ou porque, como você falou, fez o concurso para determinada área somente pensando no salário, e aí você corre um risco de se frustrar. É como eu digo, hoje eu sou muito mais feliz profissionalmente do que financeiramente, mas profissionalmente eu estou realizado. Eu sinto que eu posso fazer a diferença na minha função, eu faço além do que preciso, porque eu gosto. A pior coisa é quando você tá fazendo alguma coisa que não gosta, aí é complicado. Meu irmãozinho, obrigado aí pelo seu tempo. Espero encontrá-los em breve, pessoalmente. Não sei como nem quando,
porque estamos a mais de 2.000 quilômetros de distância, mas a gente se esbarra por aí. E dá um abraço no pessoal aí. E obrigado, meu irmão, pelo seu tempo, Nada. pelas suas palavras aí, que vai ser de grande valia pra galera que tá estudando aí. Não por isso, você sabe que você também é meu espelho e é um parceiro que eu tenho na vida, né? Um amigo que a vida me apresentou, Porra, massa, velho. viu? E tá perto. Você acha que tá longe, mas logo logo a gente se encontra. Beleza, neguinho. Valeu, velho. Beleza? Abraço. Valeu, um abraço, até mais.